Isso que eu vou contar não é um registro histórico frio, é um testemunho, é um manual de sobrevivência que nós, as que vivemos tudo aquilo, deixamos para o futuro. É quase um mapa de como a gente sobreviveu, não só com o corpo, mas principalmente com a mente intacta. Vamos percorrer essa jornada. E aqui está a essência de tudo. Era uma vida dupla. Para fora, éramos exatamente o que Gilead queria que a gente fosse. Mas por dentro, bem no fundo, em silêncio, éramos as arquitetas da nossa própria resistência. E essa duplicidade, sabe, não era fraqueza, não. Era nossa armadura. Isso nos leva, claro, para a primeira e mais vital de todas as lições para sobreviver um regime como aquele: dominar a arte da máscara, a máscara protetora. A gente até deu um nome para isso: adaptação performativa. Não era só fingir, entende? Era um ato pensado, uma estratégia calculada para proteger quem a gente era de verdade, a nossa essência. Era sobre como manter a nossa autonomia lá dentro, mesmo com olhos em cima da gente o tempo todo. Olha só como isso funcionava no dia a dia. Eles viam a aparência, a mulher que obedecia, subserviente. Mas a realidade é que a gente era a estrategista por trás daquele olhar. Eles viam a devota, mas nós éramos a dissidente. Exigiam nosso silêncio, mas por dentro a gente nunca deixou de ser autônoma. Essa máscara era a nossa principal arma de defesa. Mas sobreviver sozinha não era o suficiente. A lição seguinte foi crucial. O regime nos queria isoladas, desconfiando umas das outras. Então, o nosso ato mais revolucionário foi justamente encontrar as nossas irmãs. Pensa bem, o sistema inteiro foi criado para gerar rivalidade entre nós, para nos quebrar. Mas a gente transformou a solidariedade na nossa ferramenta política secreta, subterrânea. Era nessas conversas, nesses olhares, que a verdadeira resistência ganhava força. Era ali que a gente trocava informação e se protegia. A grande questão era como construir essa confiança no meio de tanto medo. Bom, a gente seguia uns passos com muito cuidado. Primeiro, observar. A gente aprendeu a ler os silêncios, os olhares. Depois, testar. Compartilhar uma coisinha pequena, uma faísca de rebeldia e ver a reação. Daí, codificar. Criar nossa própria linguagem secreta. E, acima de tudo, o mais importante: proteger a rede. Porque a segurança de uma era a segurança de todas. Só que a resistência, ela tomou formas ainda mais complexas. Vamos ver agora como algumas de nós conseguiram virar o jogo usando o próprio sistema, de dentro para fora. Essa era uma estratégia perigosa, mas muito poderosa. Figuras como a tia Lídia, por exemplo, agiam de um jeito ambíguo, calculado. Onde o regime via um registro para punir alguém, na verdade, estavam se acumulando provas para destruir tudo. Onde eles aplicavam as regras com força, nós aprendemos a manipular essas regras para criar pequenas saídas. A resistência estava ali, nas sombras da burocracia, corroendo o poder por dentro. Mas e aquelas que nunca conheceram o mundo de antes? A próxima lição é sobre essa geração. As que nasceram sob a sombra de Gilead. E sobre como a pequena chama da dúvida começou a se acender nelas. Essa pergunta, ela define a jornada dessas meninas. Elas foram educadas para acreditar numa única verdade, a deles. Mas a curiosidade se tornou a bússola. A busca por qualquer fragmento do passado, por uma história proibida, foi o começo de tudo. O começo de uma consciência que o regime simplesmente não conseguiu apagar. E essa chama era alimentada por várias faíscas, sabe? Uma curiosidade que não acabava sobre o mundo de antes. O contato mesmo que rápido com um livro proibido. A percepção de que a história que contavam não fazia sentido. E, talvez o mais importante, as memórias que nós, as mais velhas, passamos para elas, sussurradas no escuro, como sementes de verdade. E é isso que nos leva à nossa arma definitiva, a mais duradoura, a mais poderosa de todas que a gente tinha, a preservação da nossa verdade. Gilead queria controlar o presente, reescrevendo o passado, apagando quem a gente era. Por isso, o simples ato de lembrar, de registrar o que a gente viveu, de contar as nossas histórias, isso por si só já era um ato de resistência, um desafio direto ao poder deles. As nossas vozes, os nossos relatos, os testemunhos que a gente conseguiu gravar, eles eram a garantia de que a história não ia ser apagada. Cada história contada era uma rachadura na fundação de Gilead. A nossa verdade era a nossa arma final. E era a mais poderosa. Nós sobrevivemos para que a nossa verdade pudesse ser ouvida. Então a pergunta que a gente deixa é essa:
Qual verdade a sua própria história está guardando para o futuro? É preciso lembrar, toda memória que se preserva é uma semente de resistência.